Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre os vulcões, sobre os terremotos e sobre os tsunamis. O vulcão é basicamente uma estrutura geológica que tem um formato de montanha e ele vai ter uma abertura na parte de cima. Por essa abertura vai sair o material liberado durante as erupções vulcânicas. Então o vulcão vai ter uma conexão com uma das camadas da Terra chamada manto e a parte líquida dessa camada vai ser liberada pelo espaço que tem entre a crosta terrestre e o manto através desse cone aqui dos vulcões, dessa abertura aqui dos vulcões. Um vulcão é formado quando duas placas tectônicas se encontram. Então, quando uma placa tectônica realiza um movimento convergente e uma se choca com a outra, vai ocorrer a elevação do terreno com a formação de montanhas e, às vezes, ocorre uma abertura na crosta terrestre. E é justamente nessa região que o vulcão é formado. Então, para se ter a formação de algum vulcão, necessariamente se precisa que tenha o encontro entre duas placas tectônicas. Os vulcões presentes na Terra estão numa região conhecida como Círculo de Fogo. Então, tem o Círculo de Fogo do Pacífico, que reúne 80% dos vulcões existentes na Terra, e tem o Círculo de Fogo do Atlântico, que reúne 20% dos vulcões que existem na Terra. Em uma erupção vulcânica, vai ocorrer a liberação de várias substâncias, como, por exemplo, gases, vapor de água, poeira, cinzas e a lava que é expelida pela abertura superior do vulcão, né? Essa lava que saiu do manto terrestre vai ser expelida e vai se distribuindo pela crosta terrestre. Bom, como consequência das erupções vulcânicas, a gente tem a liberação do magma, que é aquele material pastoso que estava no manto terrestre. Esse magma vai ser chamado de lava quando ele chega na crosta terrestre, e esse magma vai esfriando com o tempo. Normalmente a temperatura do magma varia entre 650 a 2000 graus Celsius. Quando ele chega na superfície da Terra, ele começa a perder calor para a atmosfera da Terra e vai esfriando, até chegar a um ponto que ele se transforma em um tipo de rocha chamado rocha magmática, também é conhecida como rochas ígneas. Uma consequência negativa das erupções vulcânicas é a destruição de cidades, a morte de animais, a destruição de vegetações. Por exemplo, tem um vulcão lá na Itália, na cidade de Nápoles, que entrou em erupção em 79 d.C. Esse vulcão é chamado de Vesúvio, e quando ele entrou em erupção, a liberação de gases e de magma foi tão intensa que ele acabou destruindo as cidades de Pompeia e de Herculano. Inclusive, ele acabou matando as pessoas que estavam na cidade na hora da erupção vulcânica. Essas pessoas não conseguiram sair da cidade a tempo e elas foram mortas pelos materiais que foram expelidos pelo vulcão e ficaram conservadas como se fossem pedras, né? Tem o formato do corpo em forma de pedra. Além disso, além dessas consequências, a erupção vulcânica também vai liberar outros gases na atmosfera que vão causar mudanças climáticas, que vão, por exemplo, causar o aumento da temperatura global. Como o Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica, o Brasil se localiza na placa tectônica sul-americana. Ele não está em regiões de encontro entre placas tectônicas. Então, no Brasil não é comum que se formem vulcões. Na verdade, tem um vulcão no Brasil, ele está inativo e ele está lá na Amazônia brasileira. Ele é o vulcão mais antigo do mundo, ele tem aproximadamente 1,9 bilhão de anos. O terremoto é um tipo de tremor que vai ocorrer na superfície terrestre, né, na crosta terrestre, graças a alguns eventos geológicos, como a formação de vulcões, um encontro entre placas tectônicas. Quando duas placas tectônicas se chocam, elas podem ocasionar terremotos. Então, durante um movimento convergente em que duas placas tectônicas vão uma na direção da outra, vai ocorrer a formação de montanhas e também pode ocorrer terremotos. No movimento transformante, em que uma placa tectônica se movimenta ao lado da outra, sempre que elas se encostam, também vão ocorrer terremotos. Como eu falei anteriormente, o terremoto ocorre em regiões de encontro entre placas tectônicas, por isso que no Brasil a gente não tem terremotos com frequência, porque o Brasil está em cima da placa sul-americana e não é uma região de encontro entre placas. Os terremotos ocorrem todos os dias. A maioria tem uma intensidade baixa e geralmente não é sentida pelas populações das cidades onde ocorre o terremoto, mas alguns terremotos têm uma intensidade alta e podem causar várias situações negativas.
como, por exemplo, os terremotos podem causar destruição de cidades, podem causar a morte das pessoas. Dependendo da intensidade do terremoto, se a pessoa não conseguir ter um local para se abrigar, a pessoa pode ser soterrada, por exemplo, embaixo de uma casa que foi destruída, de um prédio. No Japão, por exemplo, teve um terremoto muito intenso na cidade de Fukushima que acabou danificando uma usina nuclear. E esse terremoto fez com que ocorresse o vazamento de radiação lá na região da usina. Então, tiveram que tirar as pessoas que ficaram até 20 quilômetros de distância da usina para que elas não fossem afetadas pela radiação que foi emitida pela usina, graças aos efeitos negativos que o terremoto propiciou lá na usina. Bom, o tsunami é um tipo de onda, né? Uma onda marinha que vai ter uma altura bem maior do que uma onda normal. O tsunami pode ser causado por terremoto, então se tiverem placas tectônicas se encontrando no fundo do mar, dentro do mar, quando essas placas tectônicas se chocam, elas vão liberar uma grande quantidade de energia e essa energia vai ocasionar a formação de tsunamis. Ela também pode ser formada graças a erupções vulcânicas. Então, quando um vulcão entra em erupção e ele está no fundo do oceano, ele vai liberar uma grande quantidade de gases e de poeira, o magma. Então, isso vai provocar um deslocamento de uma grande massa de água e essa grande massa de água vai se movimentar em direção ao continente e vai formar uma tsunami. Então, qualquer evento que cause movimentação de um grande volume de água no oceano vai causar tsunamis. Então, quando ocorre um terremoto, por exemplo, ele vai movimentar a água que está acima dele. Essa água vai se movimentando em direção ao continente. Essas ondas vão aumentando de tamanho quando chegam na praia e até chegar a um ponto que elas vão invadir o continente, né, e vão causar vários danos ao continente. Inclusive, dependendo da intensidade do tsunami, ele pode causar a morte de pessoas, além da destruição de cidades. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, quando o tsunami ocorre, ele vai destruir tudo que tiver pela frente dele. E uma coisa óbvia sobre o tsunami é que ele só vai ocorrer em regiões em que tenha encontro entre placas tectônicas ou tenham formações de vulcões. Então, por exemplo, no Brasil não é comum que tenha tsunamis, mas naqueles países que a quantidade de terremotos é alta, como por exemplo o Japão, é muito comum que ocorram tsunamis justamente por causa da atividade sísmica, por causa dos terremotos, por causa dos vulcões, que vão estimular a formação de tsunamis. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até o próximo vídeo.